A gente conversou no começo da manhã, né? Acho que esse período da manhã foi mais, com exceção da parte da apresentação que o Maurício fez, que ele deu uma visão global do projeto. No nosso caso, a gente falou mais diretamente dessa questão de solo, né? De solo. No final, o pessoal terminou falando de pragas e plantas daninhas. Agora a gente vai falar qual o impacto do recolhimento da palha na produtividade de cana-de-açúcar. Eu acho que talvez essa seja a pergunta que não quer calar aí, né? Vamos ver se a gente consegue dar alguma resposta ou criar um pouco mais de dúvidas, né? Eu acho que... Então, no período da manhã, a gente viu praticamente sobre todos esses indicadores aqui. Nós temos dentro do projeto esse indicador também, que é avaliar essa questão de perdas por erosão, mas como o experimento finalizou há poucos dias, a gente não teve ainda tempo hábil de colocar essa informação de uma forma mais consolidada, né? Então ela fica pelos próximos passos. Mas a nossa pergunta aqui é: a palha afeta tudo isso? Isso a gente já viu, mas e a produtividade? Né? No primeiro momento eu coloquei esse gráfico aqui para a gente ver o que significa. Todos os dados da literatura de 2008 a 2018. Produtividade versus quantidade de palha. Primeira coisa que a gente vai ver disso aí é dado da literatura, não são dados do Sucre. A gente vê primeiro uma dispersão enorme. Esse dado aqui, a gente vê essa reta, se a gente for ver o ajuste que dá isso, é relativamente ridículo, é muito baixo. Ou seja, não ajusta quase nada. Mostrar que você pega o ponto zero aqui com nada de palha aqui, um solo totalmente descoberto, você vê produtividades vindo de 20 a 120. Ou seja, a gente tem que avaliar caso a caso. Uma situação dessa, não dá para a gente tirar conclusões relevantes, né? Então, e a gente tem que levar em consideração que a palha é só uma parte do sistema. Existem muitas outras coisas que estão afetando. Então, nesse sentido, dentro do projeto Sucre, nós temos aí o objetivo, no que diz respeito à produtividade, é avaliar como o recolhimento de palha em diferentes condições de solo, clima, variedades, épocas de colheita, idades do canavial, como o recolhimento de palha afeta a produtividade da cultura. Aqui tem uma figura mostrando os experimentos que a gente desenvolveu ao longo desses anos, né? Nós temos experimentos que iniciaram em 2013, outros em 14, em 15, 16, então tem diferentes idades. Mas ao longo de 2013 até 2018, nós conduzimos 26 experimentos de campo e 24 deles a gente monitorou a produtividade. Né? Em 2 a gente não monitorou, porque a parcela era tão pequena e não era o objetivo. Nós também temos 2 grupos de experimento, como foi falado hoje de manhã. Nós temos um primeiro grupo de experimento que a gente tem quantidades absolutas de palha, né? 0, 5, 10 e 15. E nós temos grupos de experimento que nós temos 0, 50 e 100% de palha. Esses são dos experimentos mais antigos, no começo que a gente fez, e a gente viu uma grande dificuldade de entender os dados, porque 50% de 10 é 5. Né? Então, tem áreas que estavam produzindo 6, 7, 8 toneladas. Tem áreas que estavam produzindo quase 20 toneladas de palha. Então, essa porcentagem dava no nosso caso, a gente entendia que estava dando algum confundimento e a gente decidiu partir para a quantidade absoluta. Como essa figura já foi bastante apresentada hoje de manhã, nós temos áreas que nós vamos apresentar aqui hoje, que nós vamos apresentar a produtividade ao longo de 5 safras, todo ano colocando quantidade de palha, palha sobre palha, a mesma dose no mesmo local, todo ano. E aí a gente avaliou 1, 2, 3, 4, 5 colheitas em algumas, outras 4, outras 3, 2, e aí nós vamos conversar um pouco melhor.
A metodologia que a gente utilizou para quantificar a produtividade da cana-de-açúcar foi, a gente entrava nas parcelas experimentais com a colhedora, sempre com colhedora, e com um caminhão instrumentado e pesava a cana que estava sendo, que foi produzida em cada tratamento, né? Então, aqui vai até de canaviais bastante pesados aqui, cana deitada, com limpeza um pouco dificultada, até outras áreas menos importantes em termos de tombamento. Eu vou apresentar hoje, apesar da gente ter mais experimentos, eu vou apresentar 3 grupos de experimentos. Grupo de Goiás, grupo de experimentos em Quatá e grupo na região de Piracicaba, que engloba áreas da usina Iracema, áreas aqui da usina Estera, aqui próximas. Então, eu vou falar sobre essas áreas. Primeiro, eu vou falar da região de Piracicaba. O grupo de experimentos que eu vou apresentar aqui hoje são 4 experimentos de longa duração, né? Pegou o ciclo inteiro da cultura na região de Iracemápolis. Primeiro, solos de alto teor de argila. Primeira coisa, o que a gente pode ver aqui? Ó? Produtividade média e produtividade acumulada ao longo de 5 safras. 5 safras. O que a gente vê com um gráfico igual a esse? Não teve nenhum efeito. E se a gente pegar ano a ano, não teve efeito de ano também nesses locais. Todos os anos não teve diferença significativa. Mostrando que numa situação igual a essa, independente se era início de safra ou final de safra, solo muito semelhante, mudando apenas a variedade e a época de colheita. Não tivemos nenhum efeito. Né? Na mesma usina, a gente tem um outro solo argiloso, muito similar a esse, mas nós conseguimos conduzir só por 3 safras, porque tivemos um problema enorme de pragas de solo nesse solo, e a usina acertadamente quis entrar com uma reforma urgente para não deixar o nível de pragas chegar em níveis difíceis de controle. O que a gente pode ver aqui nesse solo argiloso? Uma resposta um pouco diferente, mostrando que a manutenção de 100% da palha no campo tem uma tendência de reduzir a produtividade. Aí nós vamos nessa mesma usina também, no meio de safra, mostrando um solo extremamente arenoso, menos 10% de argila, também mostrando, apesar da gente não ver nada significativo aí, no mínimo a gente pode dizer que é igual, tendendo a ser negativo com a presença da palha no campo. Aí a primeira pergunta, né, que fica em situação como essa, recomenda-se remover toda a palha? Do que a gente viu de manhã, a gente tem, teoricamente, a gente tem palha disponível para usar na indústria. Né? Desde que seja resguardada essa questão em termos de proteção de solo e coisas desse tipo. Esse é o primeiro grupo de experimentos. Agora eu vou para o grupo de Goiás. Né? O que a gente vê nessa região aqui? A gente avaliou solos argilosos, de textura média, arenoso e solo hidromórfico. Produtividade média ao longo de 4 safras, 125 toneladas de cana. Média dos experimentos. Eu vou falar, mas não é muito alto? É alto. É alto sim. Uma região que a gente tem um período seco bem definido, alta luminosidade, alta temperatura, alta evapotranspiração e uma baixa pressão de pragas de solo. São áreas novas de cana. Então, o que é o primeiro resultado que a gente vê? Quantidade de palha versus produtividade. O que a gente observa aqui? Um comportamento inverso do que a gente viu no primeiro, ou não sei se é de inverso, mas pelo menos diferente é. Uma tendência de maior produtividade onde se tem mais palha. E a gente vê algumas retas com ajustes bastante interessantes aqui, né? Então é uma forma simplificada da gente avaliar isso. E o que a gente observa? Para cada tonelada, fazendo um cálculo aqui, para cada tonelada de palha que foi deixada no campo, resultou em média em 1,3 toneladas de colmo a mais produzida. Obviamente, nem em todos os casos são linear, a gente agora vai
destrinchar esse negócio um pouco melhor. Mas a pergunta que fica para a gente, esses efeitos aí no estado de Goiás, áreas de alta produtividade, alta responsividade, esses efeitos foram sempre positivos? A gente viu aqui 4 retas aqui, ou que mostraram ou não o efeito ou o efeito deletério de manter a palha na superfície do solo. 2 delas estão associadas a um solo hidromórfico, um solo que acumula água. E um outro, onde a área era irrigada, um solo argiloso irrigado. Mostrando que numa região igual essa, a recomendação de palha tem que estar fortemente associada a essa questão da água no solo. Quando você colocou a água, o sistema não respondeu. Um solo muito similar, quando você não colocou, ele respondeu. Então, a gente já vê algumas coisas bastante distintas nessas 2 áreas, né? E aí nós vamos para terceiro grupo de experimentos, que é na região de Quatá. Né? O pessoal da usina está aí hoje, solos bastante arenosos, potencial produtivo bem mais baixo. Aqui, esses dados aqui são dados dos experimentos ao longo de 4 anos. A produtividade média dos experimentos, independente se tinha palha, se não tinha, foi 72 toneladas, em escala experimental, dados de 4 safras. Aí a gente tem, o que significa isso aqui? Um solo arenoso, um ganho em produtividade de 0,58 toneladas de cana para tonelada de palha. Mas o que isso significa para nós? De modo geral, significa pouco, porque eu vou mostrar para vocês. A gente pegou aqui, a gente dividiu essa área nessa região em início de safra. O que significa início de safra para manutenção de palha ou remoção? Nós estamos no final do período chuvoso. O solo ainda tem uma certa umidade. A brotação é rápida com posterior déficit hídrico. Então, a evapotranspiração é alta. A palha mantém umidade. Mantém porque tinha umidade. O solo estava relativamente úmido. E nesse caso aqui de início de safra, nós temos um ganho em toneladas de colmo por tonelada de palha de 0,91. E agora que a gente foi para o meio de safra? A coisa mudou um pouco. Período seco e frio. A palha vai retardar a brotação vai acontecer quando está relativamente frio. Ou pelo menos um friozinho para a cana, assim, né? Talvez a cana sente mais frio que a gente, né? Não menos que o Regis, né, Regis? Então é um crescimento lento e uma temperatura baixa. Pouca água disponível. Você já colheu numa época que não tinha água. Então você manter palha em cima não vai gerar água. Não tem geração espontânea. Ela não vai manter tanto porque você não tem. E aí a gente vem para uma época de fim de ciclo, que tem um resultado intermediário. E o que é interessante para nós, se você pensar em remoção de palha em épocas do ano, essa aqui seria a mais interessante, né? Porque o solo está mais seco, porque é mais... O preço da energia geralmente está melhor, né? Algumas coisas desse tipo. Então, esse número aqui, a gente acredita que a gente deve evitar. Em cada local, a gente deveria fazer coisas desse tipo. Né? Entender melhor o nosso ambiente de produção. E aí, eu peguei essas 3 áreas, que são relativamente 3 locais com diferenças significativas, e pensar como recomendar. Primeira coisa, não vai ter, e espero que não tenha mesmo, uma receita de bolo, né? Cada local tem a sua limitação e vai responder de forma diferente. No começo desse projeto, a gente imaginava que solos arenosos responderiam muito mais do que solos argilosos. A hipótese foi completamente rejeitada. Responde mais quem tem capacidade de responder. É um solo que tem ainda que está... O que a palha vai propiciar uma melhoria. Né? E aí, só com estratégias, a gente imagina que a gente vai conseguir otimizar esse uso da palha. Eu coloco aqui esse barril para a gente,
Para quem é da área de agronomia, já conhece esse barril com certa... É um barril utilizado geralmente para nutrientes, né? Eu acho que a gente tem que entender, cada local tem a sua tábua mais baixa. O que está limitando a sua produção? É água? É praga? É matéria orgânica? É. Cada um tem que encontrar o seu limitante. Não adianta você pensar, se num exemplo hipotético igual eu fiz aqui não é. Nesse exemplo hipotético não seria compactação do solo o problema. Nesse exemplo hipotético que eu fiz é água, mas poderia ser praga, igual aquela área que eu mostrei para vocês. Ela inviabilizou, com o terceiro corte teve que reformar, porque a praga era tão grande que estava dizimando a cana. Então eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar. Cada um de vocês que trabalham nas suas empresas tem que descobrir aonde que é a sua tábua mais baixa. E aí, resolvendo essa tábua mais baixa, vai aparecer outra, e outra, e outra. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês nessa apresentação. Obrigado pela paciência.